né? Ele recebeu ali poderes maior. Só isso. Pessoal, comprova na prática como é que acontece. Ó, vem comigo. O professor deseja a sua aprovação. Vocês aprenderam no decorrer das aulas que quando eu faço análise sintática, qual é o primeiro termo que eu preciso encontrar? Tem um termo, um ser, que eu preciso encontrá-lo e identificá-lo. Ó, esse aqui parece que melhorou agora. Valeu, Matheus. Então, o que é que acontece? Quando eu estou falando sobre período composto, eu vou ter dentro da oração dois verbos ou mais. Quando for período simples, terei apenas um verbo e mais nada. Tá ok? O professor deseja sua aprovação. O professor deseja a sua aprovação. A primeira coisa, né? Relembrando que você precisa encontrar nada mais é que o verbo dentro do período. E aqui eu tenho o meu verbo, já vou marcar aqui de maneira bem legal, ó. O verbo desejar, né? Deseja. Esse aqui é o querido verbo. E vocês compreendem que eu começo a conversar com o verbo, né? E aí eu tenho duas possibilidades. São duas possibilidades. Eu faço duas perguntas ao verbo. São duas perguntas. Primeira pergunta é quem? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, o quê? É quem ou o quê? Essas são as minhas duas perguntas. Se na frase você tem pessoa, tem ser humano, tá bom? Tem ser humano, tem animal, é quem? Se for um objeto, algo inanimado, algo que não retrate pessoa ou animal, você vai com o quê? Então, essa é a pergunta que você vai fazer ao verbo. Se eu tenho um professor, eu sei que professor remete a uma pessoa, se é pessoa, utiliza o quem. Então a pergunta vem assim, ó, Herbert. A pergunta ela vem assim no ouvido, ó. Quem deseja a sua aprovação? Ah, é minha mãe. Lógico, né? Pelo amor de Deus. Sua mãe tosse contra você, o mundo realmente já acabou. Quem deseja a sua aprovação? Professor, quem deseja, quem deseja a minha aprovação, o verbo ele recai sobre esse cara aqui, ó. Professor. É o professor que deseja. Se é o professor que deseja, esse cara vai ser, na língua portuguesa, denominado sintaticamente de sujeito. Esse cara é o sujeito da minha frase. Por que é o sujeito? Porque é quem estabelece o que chamamos de concordância, calma, eu sei que já ficaram com medo por conta da sigla, mas eu vou terminar. Concordância verbal. Isso aqui é língua portuguesa. O problema, ou na verdade a solução está aqui. O que você precisa aprender de imediato é que existe um processo denominado de concordância verbal. Se você entende que o verbo ele é rapariga do sujeito, ele trabalha para o sujeito, ele se relaciona com o sujeito, você vai acertar a sua questão. Porque se eu vejo que o meu verbo ele está no singular, ó, deseja. Não é desejam, é deseja. Então isso remete a um ser. Quem é que deseja a sua aprovação? O professor. Essa relação aqui, ó, é a relação que a gente chama de concordância, concordância verbal. Tá bom?
Então, essa é a ideia. Eu só tenho apenas, ó, somente um verbo. Apenas um verbo. Se eu tenho dentro de uma frase apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Então, dentro do período, letra maiúscula, ó, artigo, ó, até aprovação, o ponto final, é um período só. E é um período simples porque eu só tenho apenas um verbo. Tá bom? Quem é que deseja, professor sujeito? Quem deseja ou deseja alguém, né? Tá apaixonado, deseja alguém, ou deseja algo. Nesse caso, o meu contexto me dá a ideia de algo, não alguém, ó. Desejo o quê? Desejo a sua aprovação. A sua aprovação. Quem deseja dizer algo, você tem um objeto direto. O que vocês acabaram? Verbo transitivo direto. Isso aqui, o que vocês acabaram de fazer, nada mais é que uma sentença que está no período simples. Período simples. Já aqui embaixo, você tem a mesma frase, é a mesma frase. O professor deseja que você seja aprovado. Só que eu tenho dois verbos. Na verdade, eu tenho um verbo desejar e tenho o que a gente chama ali de uma locução verbal. Então vocês têm aqui, ó, o verbo deseja. Deixa eu marcar de novo, ó. Deseja. E aqui você tem a locução verbal seja aprovado. Então vocês estão trabalhando aqui agora não mais com um período simples. Deixou de ser período simples. Pessoal, por que deixou de ser período simples? Responde no chat aí. Por que deixou de ser período simples? Qual o motivo que deixou de ser período simples a minha sentença de número 2? Sentença 1, sentença 2. Por que deixou de ser período simples? Professor, porque o senhor tem um verbo e, em sequência, o senhor tem o segundo verbo, ou seja, a minha locução verbal. Essa é a ideia. Então, se você tem dentro de período, mais de uma oração, que é sinônimo de verbo, mais de um verbo, se no período você tem dois verbos ou mais, exato, por causa do verbo, você tem mais de um. Se é mais de um, Larissa, é período composto. A sua análise, ela precisa mudar. A sua cabeça, ela precisa falar assim, meu Deus, não é mais período simples, é período composto. O que eu sei de período simples é primordial, vai me ajudar. Porém, eu preciso classificar de maneira diferente. Porque tudo que era normal agora está adulterado, foi hormonizado, está numa crescente. Então, quando você observa agora a frase, né? Ela diz o seguinte: quem é que deseja? Beleza. O professor, ele deseja. O professor está desejando, ó. Deseja. O professor deseja. Tranquilo. Esse cara é sujeito? Esse cara é sujeito, Igor? Sujeito. Continua sendo sujeito. Sujeito. É o meu sujeito. Não muda. Não deixa de ser sujeito. Beleza. Se é período composto, se eu está me dizendo que esse cara aqui é o sujeito, tranquilo. Mas ele é o sujeito
do verbo desejar, desse verbo aqui. Tranquilo, essa é a ideia. Cada um no seu quadrado. Só que o professor deseja que você seja aprovado. Aqui eu tenho a segunda oração, que é a locução seja aprovado. E essa locução seja aprovado também precisa se relacionar com alguém. O professor deseja que você seja aprovado. Quem é que vai ser aprovado, galera? Quem vai ser aprovado? Quem vai ser aprovado? Mais uma vez, quem vai ser aprovado? O seja aprovado, ele tem como sujeito o termo você. Você seja aprovado. Você seja aprovado. Então, o sujeito do verbo, da locução verbal seja aprovado é o termo você. Então, professor, dentro de uma frase, eu posso ter dois sujeitos, sim. A regra é, para ter dois sujeitos, você precisa ter dois verbos. E cada verbo ele tem o seu sujeito. Não é loucura. Não é todo mundo é de todo mundo. É casamento tradicional. É aquela coisa, um marido, uma mulher. Não é um marido, uma mulher, uma rapariga, ou então um marido, uma mulher e um raparigo. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: se você está dentro do período composto, cada verbo ele tem o seu sujeito. Só que agora a nomenclatura, a minha maneira de análise sintática, ela precisa mudar. Ela é modificada. Professor, lá em cima, na frase número 1, o meu objeto direto é o termo a sua aprovação. Diz para mim, professor, pelo amor de Deus, que o objeto direto ele não existe mais na frase número 2. Que o senhor comeu o objeto direto e é uma frase que só tem sujeito e o verbo é um verbo intransitivo, porque não tem complemento. É isso, professor? Ou o senhor está ficando louco, ou eu estou ficando louco, ou nós estamos enlouquecendo. Galera, quem deseja é o professor, mas o professor deseja que você seja aprovado. Então, o termo que você seja aprovado, esse termo ele serve inteiramente para isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês qual é a função desse cara. A função desse cara, ó, o termo que você seja aprovado, esse termo, ele completa o verbo desejar. Quem deseja o professor deseja isso. Isso o quê? Que você seja aprovado. Do que para lá, do que até o final, eu tenho o que chamamos de objeto direto. Objeto direto. Aí alguém no chat falou assim, ó, foi Matheus, o que é conjunção integrante? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas realmente, o que é conjunção integrante? Integrante. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas eu quero que entenda, você que está aí assistindo nesse sabadão, está querendo ser aprovado no concurso público, né? Está aí com seu cafezinho, tomando um café de boa, assistindo aula de língua portuguesa, né?
O que que acontece? Qual a diferença da frase de número 1 para a frase número 2? Apenas uma coisa, Murilo, Herbert, Amanda, Matheus, Kelly, Alice, Clécia, é que eu tenho mais de um verbo. É porque eu saí do período simples, que é simplório, de ser simples mesmo. A avaliação dele é muito mais medíocre do que a frase de número 2, do que o período de número 2, onde tem duas orações, ou seja, onde tem dois verbos. Então, se eu tenho dois verbos dentro de uma sentença só, a minha complexidade é maior. A minha análise, ela vai ser uma análise que precisa de um detalhe a mais, que precisa da sua sagacidade falar. Que você pense assim, pô, se é período composto, a única coisa que muda é porque tem mais de um verbo, eu vou analisar os dois verbos. Eu não posso apenas analisar um verbo. Eu tenho que analisar os dois verbos e perceber a relação de dependência entre os verbos, né? Se completam, se o verbo está catando o sujeito na segunda oração, se está pedindo que é um complemento nominal, se está tendo ideia de aposto, se é um período composto que introduz um advérbio, ou um que dá ideia de adjetivo, né? Que introduz uma oração subordinada adjetiva, ou se o que está introduzindo uma oração subordinada substantiva, quando ele tem valor de conjunção integrante, que é o caso do nosso exemplo de baixo, tá bom? Mas o que eu quero de vocês agora não é a classificação, não é para classificar. A frase de baixo, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Tá certo. Essa é a classificação sintática. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ela só tem um objeto direto. E dentro do objeto direto, ao lado do objeto direto, eu tenho um verbo. Por isso recebe essa nomenclatura de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A gente classifica, né? Não tem jeito. Classificamos porque está de maneira intrínseca na nossa cabeça aqui eu querer achar a resposta, de escrever, de acertar, de analisar, e vocês estão corretos. Mas o que eu quero mostrar nessa primeira parte da aula é como o período composto é formado. E é isso que vocês acabaram de ver. É isso aí. São dois verbos ou mais dentro de uma sentença, onde a sentença começa com a letra maiúscula e termina num ponto. Ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. É essa a ideia. E acabou. E acabou. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. Existe, dentro do período composto, duas galeras. São duas galeras. A galera que não precisa de ninguém, nem de nada, o tal do foda-se, né? Tá indo pra nada, tá indo pra nada, tá indo pra nada. Não precisa de A, não precisa de B, não precisa de nada. E tem a galera que precisa de alguém para sobreviver, para ter sentido, para que as coisas fiquem em conexão. E aí a língua portuguesa fala assim, ó. Fala desse jeito, ó. Se o período é por coordenação, se você está analisando o período composto, que são dois verbos ou mais, mas é por coordenação, é porque esse período ele exerce. Bom, aqui eu apertei aqui na loucura. Votei. Ele exerce. Exerce o que, professor? Exerce isso aqui, ó. Ele exerce o que a gente chama de
Ele exerce independência. Ou seja, ele não precisa de ninguém. Tá bom? Não precisa de ninguém. Essa é a questão. Apenas isso. Ele não precisa de ninguém. Mais nada. Mais nada. A única relação que esse cara pode, por isso que ninguém está entre aspas, apresentar é uma relação semântica, só de sentido. Mas sintaticamente, sujeito, verbo, complemento, ele não precisa de ninguém. Ele está lá certinho. Completo. Completo. E mais nada. Só que dentro do período por coordenação, dentro desse cara, o que é que acontece? O que é que acontece? Dentro desse período por coordenação, você tem dois sistemas. O primeiro sistema é o sistema de coordenação assindética. Assindética. Professor, assindética? Que diabo é assindética? Assindética é uma relação que não tem elementos que a gente chama de elementos de coesão. Não vai ter termos que ajudam a ligar as palavras. Ou seja, as conjunções. Você não vai ter conjunções, que é uma classe morfológica feita na língua portuguesa, para ligar. Você não vai ter essas conjunções. Então, quando você não tem essas conjunções, chamamos esse período composto de assindético. E pode aparecer na prova de vocês esse termo e você fala, meu Deus do céu, que merda é assindético? E você sabe o que é assindético. Assindéticos são ligações entre palavras que não fazem uso dos conectivos, como a Amanda retratou. É sem conectivo. São sem conjunções, não tem nenhuma conjunção. Aí você pergunta, pô, professor, se eu não utilizo conectivos para fazer a ligação entre palavras, entre parágrafos, entre frases, quem é que vai fazer? Quem é que vai estabelecer essa relação se ela não é feita pela classe de palavra que foi feita para isso, que são as conjunções, ou o que eu posso chamar de conectivo? Quem é que cumpre esse papel? Aí entra o que a gente chamamos de pontuação. A pontuação é que vai fazer essa ligação. O professor sentou, vírgula, abriu o livro, vírgula, explicou a matéria. Primeira ação, professor sentou, beleza, sentou na cadeira, tranquilo. Abriu o livro, segunda ação. Terceira ação, explicou a matéria. Então você ligou os verbos sentou, abriu e explicou por meio de vírgula. Ou você poderia utilizar uma pontuação equivalente, né? Ponto e vírgula. Você poderia utilizar também outra versão, né? Para poder fazer essa ligação, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é, quando eu falo período composto por coordenação, dois verbos ou mais, é o exemplo. O professor sentou, abriu o livro e explicou a matéria. Eu tenho 3 verbos. É composto pra caramba esse período, porque eu tenho 3 verbos. Só que a ligação realizada entre eles não foi feita pela classe de palavra que serve para isso.
que são as conjunções, ou que eu posso chamar de, ou que eu posso, né, utilizar o sinônimo de conectivos. Ó, é sem, sem, conectivos. Não usa os conectivos, ó, sem conectivos. E aí quem entra no papel de ligar é esse camarada aqui, ó, a pontuação. Ah, professor, na minha prova vai cair oração coordenada assindética? Lógico que pode aparecer. Ou melhor, você faz isso na sua redação o tempo todo, só que você não lembrava ou não sabia que esse movimento que você está fazendo na sua redação de colocar vírgula é um período composto por coordenação assindético, onde não entra as conjunções. Já o período sindético é o período do laço, ó, o tal do laço do passarinheiro. Ah, professor, então vai me enganar? Não, né? Só estou de zoeira com vocês. O período composto sindético, aqui você vai fazer o uso do conectivo ou dos conectivos. Aqui os conectivos são utilizados de maneira clara e de maneira obrigatória. O professor sentou, ó, lá ele, né? 1000 vezes. O professor sentou e abriu o livro e explicou a matéria. Então você fez a ligação dos verbos sentou, abriu e explicou por meio desse carinha aqui, ó, desses dois carinhas. I. Ah, professor, então a letrinha E, que a sonoridade na fonologia, principalmente para nós baianos, é I. O tal do I, o E com som de I, se comportou como conectivo. É um conectivo. E um conectivo que está dando uma ideia de soma. O professor sentou, primeira ação. E abriu o livro, segunda ação. Terceira ação, e explicou a matéria. Então, o que vocês acabaram de observar aqui é o período composto por coordenação. E esse período composto por coordenação, você vai ter o acréscimo de ideias, geralmente ideias e ações que são realizadas por verbos, e quem vai ligar uma ação a outra ação são os conectivos. Claro, se o período composto por coordenação for sindético. Se for sem conectivo, é o assindético. De maneira costumeira nas provas, o mais utilizado entre os dois são o período composto, na verdade é o período composto por coordenação sindética ou sindético. Tranquilo? Essa é a grande ideia dentro dos períodos que a gente chama de período composto. Primeiro tipo de período composto que vocês precisam entender é o período composto por coordenação. Galerinha, estão me escutando? Digita 1 aí. Está todo mundo aí tranquilo, escutando? Tudo na paz? Digitem 1, por favor. Para que possamos continuar. A Amanda está me escutando, Érica, Matheus. Isso aí, obrigado, galera. Vai interagindo aí de vez em quando, vai interagindo. Porque pode acontecer de internet cair alguma coisa e eu tô aqui de maneira aleatória, né? Sem saber. Mas essa é a ideia do período composto. O período composto tem duas vias
a via mais estudada, a via mais requisitada, a via mais visível, principalmente nas redes sociais hoje, Instagram, TikTok, com dicas e regrinhas e bizu da casa do caramba, são as orações subordinadas. As coordenadas, por ser um tópico mais fácil, mais simples, mais simplório, mais tranquilo, não são tão trabalhadas assim em concurso público, mas, lógico, que a gente precisa falar sobre elas para que vocês possam utilizar tanto na redação quanto em alguma questão, né, de sintaxe lá, que cobre esse conteúdo. As orações coordenadas, elas são divididas em 5 tipos. São 5 tipos. Primeiro tipo, oração coordenada aditiva, que dá a ideia de soma. As orações coordenadas aditivas, elas apresentam o que a gente chama de ideia de soma. Ela vai trazer para a sua frase, para a sua oração, para o seu texto, uma ideia de soma. Você sempre está acrescentando algo. Pode ser algo positivo, que é o mais fácil, né, a se pensar, ou pode ser algo negativo também, e aí mora o perigo, né? Porque quando eu acrescento uma ideia positiva, uma ideia negativa, a galera acaba trocando o tipo de oração coordenada, e vamos observar daqui a pouco nos exemplos que isso realmente acontece. Mas quando eu falo sobre orações coordenadas sindéticas aditivas, essa é a ideia. Vai trazer a ideia de soma. Os conectivos mais utilizados são esses conectivos aí, ó, que está ao seu lado. E, nem. Esse nem, galera, cuidado. Esse nem, ele vai ter o valor semântico, ou seja, ele vai significar o termo e não. Nem comprei carne, nem comprei pão. Ou seja, eu não comprei pão, e não comprei carne. Então esse nem, que a maioria das pessoas utiliza no aspecto ali de oposição, de adversidade, ele, na maioria das vezes, ele tem um valor de acréscimo, de crescente, de crescer, de acrescentar informações. Você também pode observar que volta e meia, eu pego alguma questãozinha de prova, alguma questão de prova, onde tem o termo mas também. Esse cara aqui, ó, eu vou até colocar aqui um asterisco para que vocês lembrem. Cuidado. Estamos acostumados a falar trabalhei muito, mas ganhei muito dinheiro. Oposição, né? Trabalhei muito, mas ganhei muito dinheiro. Isso é oposição, galera? Ou isso é adição? Isso é oposição ou isso é adição? Professor, se eu trabalho muito, a proporção é que eu ganhe bastante dinheiro, muito dinheiro. Então, o mas não é o mais sozinho, é o mas também. Então, cuidado. Se você quer correlacionar informações positivas, se são informações positivas, o mas ele tem que estar acompanhado de um termo que dê ideia de crescência. Crescência, professor? Que diabo é isso? Que dê ideia de acréscimo, mas também. Já vi muita gente errar achando que o mas também é oposição, porque lembra só do mas. Mas se o mas está associado a outro termo, provavelmente você vai ter uma oração coordenada sindética aditiva. E aí você tem o como também e o bem como. A adversativa é a número 1 dos concursos públicos. Esse tipo de oração coordenada adversativa, ela traz uma ideia que a gente chama de ideia de oposição.
a ideia de oposição. Você vai vir com a ideia positiva, depois essa ideia positiva ela vai ter uma caída, né? Ela vai se tornar negativa. Então você tem esses termos aqui. Parece matemática agora, né? Você vai ter uma ideia de acréscimo e você vai ter uma ideia da retirada desse acréscimo. Quando eu falo sobre orações coordenadas, sindéticas, adversativas, a mais utilizada, né, no dia a dia, na oratória, é o mas. É o mas. Porém, em concurso público, uma que aparece de maneira constante, causando confusão, é essa daqui, ó. O entretanto. O entretanto. Entretanto, contudo e no entanto, são as queridinhas para causar ali erros dentro da sentença e até dentro da escrita, né? A galera confunde o contudo com portanto, né? Mas contudo é oposição e portanto é conclusão. Alternativa ou, ora, quer, seja, talvez, são ideias de alternância. Você só vai ter possibilidades, ó. Possibilidades. Você vai poder escolher o ponto A ou o ponto B. Isso é alternância. Eu vou escolher A ou você escolhe B. Essa é a ideia das alternativas. Ou você escolhe A ou você escolhe B. Explicativa, né? O termo já diz o que acontece, qual o sentido da explicativa, lógico, né? Que é explicar, são conectivos que dão a ideia de explicação. Vou explicar sobre algo, vou explicar sobre alguém. O queridinho da vez aqui, o que acaba com a vida de vocês, esse rapaz aqui, ó, mais conhecido como pois. O pois, para ser explicativo, aparece antes do verbo. Já o pois, utilizado na conclusão, para concluir, ó, ele precisa ser o que a gente chama de proposto. Proposto, professor? Pós-posto, tá bom, galera? Ou seja, professor, me diz aí, o que seria pós-posto? É quando eu tenho aqui uma ideia. Bom que minha borracha não quer apagar. Pós-posto é quando eu irei ou quando eu coloco o meu pois na frente do verbo. Essa é a grande pegadinha das orações coordenadas sindéticas. É o pois na explicativa e o pois na conclusiva. É o mas na aditiva, é o mas também na aditiva e o mas na adversativa. É essa galerinha que você precisa ter um pouquinho de atenção, uma atenção redobrada. Vamos para os exemplos, né? Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo. O policial civil elaborou e enviou os arquivos para o delegado. Porque é um período composto. Eu tenho elaborou, enviou. Eu tenho dois verbos, né? O policial civil elaborou o relatório e enviou os arquivos para o delegado. Então eu sei que meu período ele é composto.
e é um período composto por coordenação. Professor, mas desde o início da aula, eu estou na dúvida e eu queria entender como eu sei a diferença de um período que é composto por coordenação e um período que é composto por subordinação. Como é que eu consigo classificá-los em coordenação e subordinação? É por esse motivo aqui, ó. Se eu falo que o policial civil elaborou o relatório, eu posso, Matheus, pegar muito bem a minha caneta, posso pegar muito bem a minha caneta e fazer isso aqui, ó. Ponto. Eu posso colocar um ponto aqui. Ou seja, eu posso terminar a minha sentença aqui e voltar para o período simples. E eu não vou precisar do restante da frase para nada. O policial civil elaborou o relatório. Galera, de maneira sintática, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Quem foi que elaborou? O policial civil. Elaborou o quê? O relatório. Policial civil, sujeito. Quem elabora é o policial civil, mostrando que é o sujeito. Quem elabora algo, o relatório, o objeto direto. Então eu tenho sujeito, verbo transitivo direto, e eu tenho um objeto direto. Por isso que eu posso dizer que o período composto por coordenação é um período que não precisa de ninguém nem nada, não. É um período que já é bem sucedido. É por esse motivo. Ele é período composto coordenativo, porque você pode transformá-lo em período simples sem um precisar do outro. Amanda colocou aqui uma pergunta bem legal. Igor, seria coordenado porque as duas orações compartilham o mesmo sujeito? Não, eles não compartilham o mesmo sujeito. O sujeito é compartilhado apenas semanticamente. Tem o mesmo sentido. Como assim, professor? Vamos lá. Quem foi que elaborou... Vamos analisar, né? Vamos analisar. Quem foi que elaborou o relatório? Diz para mim. Quem é o sujeito? Ah, professor, o sujeito é policial civil. Esse cara é meu sujeito. Tranquilo? Tranquilo. Quem foi que elaborou? O policial civil. Quem elabora algo. O que foi esse algo elaborado? O que foi elaborado, professor, foi o relatório. Então, o meu relatório é o meu objeto direto. Porque objeto direto já aprendemos que quando você tem um termo que completa o verbo de maneira direta, sem preposição, esse cara é um objeto direto. Se ele é um objeto direto, o meu verbo, ele está exercendo um papel de transitividade. E esse papel de transitividade eu chamo de verbo transitivo direto, porque é completado por um objeto direto. Aqui acabou. Mateus, Alice, Érica, Eclésia, Amanda, Murilo. Aqui acabou o meu período simples, porque eu dividi, né? Saí do período composto. Aqui eu terminei. E quando eu falo que o período, ele, quando for composto, e quando ele for um período composto coordenativo, é porque ele não tem relação de dependência. Ele é independente. Professor, como assim independente? Vai na frase. O meu sujeito está na frase. O meu objeto direto também está na oração, está na frase. O meu verbo está na frase. A minha frase é completinha. Quando eu falo período composto por coordenação, eu tenho tudo. Ah, professor, eu tenho uma casa, mas minha casa é simples. Sua casa tem banheiro? Sua casa tem quarto? Sua casa tem cozinha?
Sua casa tem cama, sua casa tem geladeira. É simples, mas é completa. Você precisa de algo? Você precisa de alguém? É necessário esse algo, esse alguém? Ah, é necessário ali, professor, que eu tenha porcelanato tipo A mais plus, plus, viadagem. Não preciso. Não preciso. Por que não preciso? Porque eu tenho tudo já. Tenho tudo. Quando o período ele é composto por coordenação, é porque você pode transformar ele num período simples, que sintaticamente, não estou falando semanticamente não, semanticamente às vezes perde um pouco de sentido, mas sintaticamente ele vai ter tudo. Ele vai ter verbo, ele vai ter sujeito, ele vai ter complemento do verbo, se o verbo for transitivo e acabou. A minha segunda oração, o meu segundo período, ó, vou classificá-lo logo aqui também, ó, que eu transformei, né? Transformei em período simples. Período simples 2. O 1 e o 2. O 2 enviou os arquivos para o delegado. Você que está estudando comigo, principalmente no presencial, e essa resposta eu vou esperar. Quem do presencial errar, eu vou desligar a live e vou pedir desculpa depois à galera que não é do presencial, mas eu vou ficar puto da vida aqui agora. Quem é que enviou os arquivos? Quem enviou os arquivos? Vou esperar. Quem enviou os arquivos? Por enquanto, ó. Ó quem vem aqui, ó. Ó quem vem aqui, ó, por enquanto, ó. Cafezão. Quem enviou os arquivos para o delegado? Responde para mim. Vou até pentear o cabelo aqui, ó. Amanda, sujeito oculto. Murilo, sujeito oculto. E aí Murilo fechou o caixão. Caixão e vela preta. O que é que Murilo fez? O professor é sujeito oculto, o Kelly também colocou aqui embaixo agora. O sujeito oculto, o elíptico ou desinencial, ele faz referência aos pronomes do caso reto. Geralmente eu tenho o eu, o tu, eu tenho o nós, o vós, o ele, eu tenho quase todos, né? O que eu não utilizo muito como sujeito oculto é o eles ou elas, né? Porque geralmente é indeterminado. Claro, vai depender do contexto. Mas o que eu quero falar para vocês é que o policial civil, ele só é sujeito do verbo elaborou. E enviou tem como sujeito o termo, o termo, o termo que é sujeito, que se relaciona, que faz o papel de concordância verbal. Esse cara é esse rapaz que vocês responderam no chat. O ele. E lógico, aqui que entra a jogada. O ele tem valor semântico. Semântico de sentido, ele representa o policial civil. Ele representa o policial civil. Ah, professor, então policial civil é o sujeito do verbo enviou e você está querendo enganar porque você é um coach vagabundo desgraçado. Não, amigo. A sua oratória, a sua fala sobre minha pessoa é coisa de covarde. É covardia falar um negócio desse. Porque você precisa aprender primeiro língua portuguesa para depois me criticar. E a língua portuguesa ela fala o seguinte: cada verbo no seu quadrado, né? Quem é da época do quadradinho de 8, né? As meninas maravilhas, né? Chama um de cada vez, vem não sei quem fazendo, né? Passava no SBT, pô. Junto com aquela dancinha lá 2011, 12, leleco, leco, leco, né? Lelete, lete, lete, uma parada assim. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: é que cada verbo vai ter o seu sujeito. O sujeito elaborou é policial civil. O sujeito do verbo enviou é ele. Lógico, de maneira clara. A língua portuguesa é maravilhosa, é conexa,
ele remete a policial civil, mas policial civil não é sujeito do verbo enviou. O sujeito do verbo enviou é ele. Tranquilo? Ele enviou o quê? Os arquivos. Os arquivos é algo enviado que completa o verbo enviou. Se completa o verbo enviou, quem envia algo? Os arquivos. Completou sem preposição, objeto direto. Só que quem envia algo para alguém ou a alguém, né? As duas regências. Nesse caso, para alguém, para o delegado. Para o delegado é o meu objeto indireto. É o meu objeto indireto. Então, se eu tenho um objeto direto e indireto, é meu verbo, ele transita duas vezes, né? De esquerda e de direita, né? Ambidestro. Então, eu chamo de verbo transitivo direto e indireto. Então, o que eu acabei de fazer foi analisar um período composto de maneira simples. Eu separei. Eu passei o facão no meio do período composto, dividi período simples 1, período simples 2. Só que isso só pode ser feito nas orações coordenadas. Não consigo fazer isso nas orações subordinadas. Vocês vão perceber que nas orações subordinadas, isso bate um desespero tão grande que é maluquice cortar ao meio o período composto. Porque vai faltar um braço, vai estar na casa do caramba, uma perna está na casa do caramba, vou ficar deficiente, vou ficar sem andar, só com uma perna só. Porque eu dividi um período composto por subordinação. O único período composto que eu posso dividir, tornar ele simples mais uma vez, é o período composto por coordenação. Mais ninguém. Tá bom? Tranquilo? Depois dessa análise, quando eu falo policial civil elaborou o relatório, primeira ação, ó. Primeiro ato. Qual foi o primeiro ato? Elaborar um relatório. E o meu segundo ato, professor? Qual foi o meu segundo ato? O meu segundo ato, pequeno gafanhoto, foi enviar os arquivos. Como é que o senhor juntou o primeiro ato com o segundo? Eu juntei, meu caro, utilizando esse rapaz aqui, ó. Esse rapaz. Ah, o senhor juntou utilizando o I, que é o E. Eu falo I porque eu nasci na Bahia, então na minha fonologia sai o som de I. Exatamente. Então esse cara, professor, esse cara aqui, ele está ligando um período composto, sim. Qual tipo de período composto, professor? Período composto. Período composto. Coordenativo, sindético e aditivo. Como respondeu Amanda. Por quê? Porque eu estou dando acréscimo, Murilo, Matheus, Herbert, eu estou dando ideia de acréscimo. Primeiro, o policial civil elaborou o relatório. E, depois que ele elaborou o relatório, ele enviou os arquivos para o delegado. Isso tudo dentro do período composto por coordenação. Então, você tem aqui nada mais que uma oração coordenada, sindética, aditiva. E o que você fez, professor? Porque ficou várias informações. Analisamos período simples, depois analisamos o período composto. O que é que mudou do período simples para o período composto? Nada. Só o acréscimo de um verbo a mais. Eu não tenho um verbo só, eu tenho dois ou mais verbos. O suspeito não confessou o crime
nem revelou o paradeiro do compassa. O suspeito não confessou o crime. Quem foi que não confessou? O suspeito. Suspeito é meu sujeito, né? Sujeito simples. Quem não confessa algo. Não confessou o quê? O crime. Então, o crime é meu objeto direto. Mas me diz uma coisa. Depois que o suspeito não confessou o crime, qual foi o próximo ato? Responde para mim no chat, El. Qual foi o próximo ato após o suspeito não confessar o crime? O que é que aconteceu? Cadê a galerinha? Raposo, Érica, cadê Kelly? Vulgo Karine, cadê a galerinha? Qual foi o segundo ato? O primeiro ato foi não confessar o crime, né? Não confessei o crime. Me reter, falei que não ia confessar nada e acabou, fiquei na minha, fiquei calado, não confessei o crime, né? Menti, professor, não menti. Só não confessei, tá bom? Existe uma diferença aí. Nem revelou o paradeiro. Essa ligação, ela foi feita... Exato, Matheus e Amanda. Nem revelou, ou seja, o suspeito não confessou o crime e não revelou o paradeiro e nem revelou o nem, esse sacaninha aqui, ó, esse rapaz aqui, ele tem valor de e não. E não. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é a ideia de acrescentar. Eu estou a... Vai ficar tudo a mesma coisa, vai ficar ruim. Eu estou acrescentando. Se eu estou na ideia de acréscimo, se eu estou acrescentando, você tem que lembrar que essa oração ela só pode ser denominada, galera aí de casa, como oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Porque eu estou ligando dois atos. O suspeito não confessou o crime e não revelou o paradeiro do compassa. O edital do concurso foi publicado. Entretanto, muitos candidatos ainda não iniciaram os estudos. Mateus, eu vim com a ideia de crescência, né? Crescência, né? Que diabo é crescência? Eu não sei. Eu vim com a ideia crescente. O edital do concurso foi publicado. Ou seja, eu vim com a positividade, ó. Positividade, eu vim com alegria, irmão. Estudei 10 anos para o concurso. 10 anos. E o concurso saiu agora. 10 anos estudando e o concurso saiu depois de 10 anos. Só que depois, o meu ânimo, ele fez isso aqui, ó. Entretanto, muitos candidatos ainda não iniciaram os estudos. Ó, uma informação que é negativa. Negativa o caramba, né? É alegre, né? Eu estudei, se fulano não estudou, melhor para mim, né? Eu passo porque eu estudei. Se fulano não estudou, fulano que se vire para lá, né? Essa é a ideia. Compassa seria adjunto adnominal. O suspeito não confessou o crime, nem revelou o paradeiro. Não revelou. Quem foi que não revelou? Ele não revelou o quê? O paradeiro do compassa. Dentro do objeto direto, você tem um termo, né, que traz a informação. Aí você pode classificá-lo ali como adjunto adnominal. Você pode classificar como predicativo do objeto.
Qual é a diferença? O adjunto adnominal é um termo que tem valor de adjetivo, ele vai estar próximo a um termo. Já o predicativo do objeto também tem valor adjetivo, mas ele vai caracterizar o objeto se você tiver um verbo que dá ideia de acusação, juntamente com o sujeito caracterizando o núcleo do objeto direto, tá bom? Então essa é a ideia entre adjunto e predicativo do objeto. E lógico, a gente também pode ter aí um aspecto que a gente chama de complemento nominal, que é quando você tem um termo pré-posicionado que está completando um termo anterior, tá ok? O crime nem revelou, o suspeito não confessou o crime nem revelou o paradeiro do comparsa, né? Fica em aberto aí e essa ideia, né? Comparsa, professor, é adjunto, é complemento, é predicativo, predicado ou predicativo do objeto. Já estudamos isso. Eu vou deixar vocês quebrar a cabeça, mas geralmente você vai ter um adjunto adnominal, geralmente, tá ok? É mais comum. Vamos lá. O edital do concurso foi publicado. Beleza, positivo. Entretanto, eu tenho um cara aqui, ó. Eu tenho esse cara, esse rapaz aqui, ele está fazendo o quê? Entretanto, ele é um conectivo, ele é um conectivo. E esse conectivo, ele está fazendo isso aqui, ó, professor. Esse conectivo está fazendo uma quebra de expectativa. Se você tem um conectivo que quebra a expectativa, que dá ideia de oposição, você tem aqui uma oração. E essa oração é denominada de oração coordenada sindética, que a gente chama de adversativa. Adversativa. Por que adversativa, professor? Porque quebra a oposição, tá bom? Adversativa, ela vai ser confundida lá na frente quando falarmos sobre as orações subordinadas adverbiais concessivas, né? Principalmente contra esse grupo. Mas eu quero que vocês entendam que as orações adversativas, os conectivos de adversidade, eles vão ser utilizados dentro do período composto por coordenação. E você vai ter uma ideia de positividade, depois uma ideia negativa dentro de um período, desse período, que é o período composto. O professor está com o tornozelo, ficou tudo junto, ó, com o tornozelo lesionado. Logo, dará aula sentado, né? Quem é que está? O professor. O professor aqui será o nosso sujeito, que é um sujeito simples, né? Pergunta: está representa qual tipo de verbo, galera? O verbo está, ele representa qual tipo de verbo? Murilo, qual o tipo do verbo está? O que é que ele representa, né? Qual o seu sentido? O seu sentido, né? Qual o sentido do verbo estar? Ele traz uma ideia e é uma ideia diferente, né, da maioria dos outros verbos. O verbo estar é, na verdade, um verbo que indica estado. Se é um verbo que indica estado, eu tenho aqui o que chamamos de verbo de ligação. O professor está com o tornozelo lesionado, né? Lesionado. E o que acontece? Esse verbo está, ele indica estado, lógico. Geralmente, quando indica estado, você vai ter um verbo de ligação, tá bom? Ah, professor, estou na dúvida. Eu não sei se o próximo termo
ele está caracterizando ou não o sujeito para a gente ter a certeza se esse verbo é de ligação. Qual é o procedimento? Você precisa trocar o sujeito por outro sujeito. Por outro sujeito? Não, professor. Você precisa fazer a variação, ou de gênero ou número. No lugar de professor, coloque professora. A professora está com o tornozelo lesionado. Logo dará a aula sentada. E aí, eu tenho um verbo de ligação, eu tenho um verbo intransitivo. Qual é o meu tipo de verbo aqui? Qual é, professor? Qual é o tipo de verbo? Os professores estão com os tornozelos lesionados. Logo darão a aula sentados. Você percebeu, né? Que aí você teve uma transformação por completa. Então você percebe que os termos, eles estão trabalhando, né, para o professor, para o sujeito, tá bom? Vamos lá. Vamos sair de sintaxe, né? Senão a gente ama sintaxe, mas a gente precisa entender qual é o papel desse cara aqui, ó. Qual é o papel do termo destacado? Logo. Logo. Qual é o papel do termo destacado logo? Logo está ligando duas orações, né? O verbo está e o verbo dará. Então você tem um período composto. Eu quero saber se o período é composto por coordenação ou subordinação. Já sabemos que é por coordenação, por conta da sintaxe, né? A total independência sintática dentro dos períodos. O conectivo logo, ele tem um valor. Qual seria o valor do logo? O professor está com o tornozelo lesionado. Logo dará a aula sentado. Esse logo, você aí de casa, ele está terminando a ação, Mateus. Esse logo, ele está cometendo o papel de finalizar. É como esse logo ele falasse assim, ó, portanto, eu estou na ideia de concluir. O professor está com o tornozelo lesionado, portanto, dará a aula sentado. Lá no período, por subordinação, iremos perceber uma ideia de causa, consequência. Você teve uma galera que já pensou nessa ideia, né? O professor está com o tornozelo lesionado, portanto, dará a aula sentado, né? Já pensou em causa, consequência? Mas o nosso período ainda é o período composto por coordenação. Então, esse logo ele tem um valor de conclusão, de concluir. Se você voltar um pouquinho aqui o slide, vai perceber que os conectivos de conclusão, os mais importantes, logo, portanto, o por isso, né, que está junto, assim, por conseguinte, muito utilizado, por que muito utilizado? Porque não nós, como candidatos, não fazemos uso desse termo por conseguinte com frequência. Pois, proposto ao verbo, e destarte, né, destarte, ele está bastante utilizado ultimamente, principalmente em vestibulares, né? Para trazer essa ideia de inteligência, né? Eu sou inteligente, eu sei utilizar os conectivos. Vem comigo. Então aqui eu tenho uma oração que é oração coordenada
sindética, chamamos de conclusiva. Tá ok? Ora, o investigador analisava as câmeras, ora, interrogava as testemunhas. Quem é que analisava as câmeras? O investigador, o sujeito, analisava as câmeras, objeto direto. Interrogava, e ele interrogava, sujeito oculto, quem interroga algo ou alguém, nesse caso, alguém as testemunhas. Pessoal, interrogar algo não tem como, né? Porque não tem vida, lógico. Então, o que é que você tem aqui? Você tem o que chamamos de duplo conectivo. Ora, ora. Apareceu duplo conectivo com a ideia de possibilidades. A minha oração só pode ser denominada de oração coordenada sindética alternativa. Acabou a questão. A equipe da perícia trabalhou rápido. Quem foi que trabalhou? A equipe de perícia. Galera, rápido. Rápido, e eu quero a resposta rápida. Qual o valor sintático do termo rápido na frase? Sintático. Qual é o valor sintático do termo rápido na frase? Caramba, esqueci do café, o café tá frio. ADV. Adjunto ADV? É isso? Karine vulgo Kelly. Ou é Kelly vulgo Karine? Lari colocou ali, mas foi antes. Adjunto adverbial. Por que vocês têm certeza que é adjunto adverbial e não é adjetivo? Porque pode ter predicativo do sujeito com verbo de ação, né? Como trabalhou. Por que não pode ser? Porque rápido não pode ser predicativo do sujeito. Vou esperar, tá? Tô nem aí, vou esperar, viu? Vamos lá, Ari, vamos? Lucas, cadê a galera aí? Matheus. Vamos, Matheus. Não altera. Professor, se o senhor trocar equipe por as equipes de perícia trabalharam rápido. O rápido não muda. Exato. É porque é o modo, a maneira como se trabalha. Se eu indico a maneira, o modo como eu trabalho, eu não tenho uma ideia que recai de maneira característica. Não tem valor adjetivo. O valor não é adjetivo. O valor não vai recair sobre o sujeito. O valor não vai recair sobre o objeto para ser um predicativo do objeto ou do sujeito para ser um predicativo do sujeito. Esse rápido é uma adjunta adverbial porque é um termo acessório para trazer a maneira como a equipe trabalha. A equipe trabalha como? Se tu responde, se tu faz a pergunta como e tu acha a resposta, é a adjunta adverbial, de modo, é a maneira como eu trabalho. Eu trabalho rápido. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. É bom tirar essas dúvidas, né? Porque pode aparecer alguma questão assim, e alguma questãozinha assim, e o que atrapalha muito hoje a galera é saber quem sofre variação e quem não sofre. Por isso que a gente fala sobre a importância de
gravar as classes fechadas, né? Já tô cansado de falar isso, vou botar aqui na testa, ó. Grave as classes fechadas. Porque você não vai ter mais essa dificuldade e você não vai ficar na dúvida mais, Matheus, Murilo, ninguém, se é adjetivo ou advérbio, se sofre variação ou não, tá bom? Tranquilo? Vem comigo. A equipe de perícia trabalhou rápido, mas a chuva apagou os vestígios, né? E aí, policial civil deu merda. Sem vestígios, sem prova, sem prova. O cara que era suspeito não é mais, porque vai ter que soltar, né? O rapaz, ou a moça, né? Então, esse mas, ele tá trabalhando, ele tem um valor, né? Ele trabalha de forma, de forma, de forma oposta à adversativa. Porque não adiantou o trabalho da equipe. Pô, trabalhamos rápido, né? Pega ali, pega aquilo, pá, não sei o que, bota luva, botinha, não contamina a cena. Choveu. Trabalho rápido, chuva maior, mais rápida ainda, acabou. Oposição. Se é oposição, eu tenho aqui, ó quem vem, oração coordenada sindética. É só o nome que é grande, né? Mas é muito simples. Sindética, adversativa. Acabou, não tem segredo. Não tem bicho papão. Não saía, ou não saía, não saia sem o distintivo, pois a identificação é obrigatória no plantão. E aí? Qual é o valor do pois? Não saia sem o distintivo, pois a identificação é obrigatória no plantão. Eu tenho ideia de conclusão ou eu tenho ideia de explicação? O meu pois está após o verbo ou está antes o verbo? Não saia sem o distintivo. E aí? É, portanto, a edificação é obrigatória no plantão ou não saia sem distintivo porque a identificação é obrigatória no plantão. Então você tem ideia de explicação. Tá explicando, Murilo, o motivo. Pô, o motivo de tu não poder sair sem o distintivo é porque a identificação é obrigatória. Se é o motivo, se está explicando o motivo para você não exercer tal ato ou exercer a ideia de explicação. Se a ideia de explicação, você precisa marcar aqui, ó, como oração coordenada sindética. Já tô com raiva de escrever isso aqui, viu? Sindética explicativa. Essa é a ideia. Eu estou explicando. Ah, professor, volta lá para eu relembrar quem são os conectivos das orações coordenadas explicativas. Por quê? Que, porquanto, pois, antes do verbo. A diferença do pois da explicativa para a conclusiva é que o pois ele vai estar proposto ao verbo, vai estar intercalado entre as orações, tá bom? Essa é a ideia da diferença. Então você precisa. Ah, professor, esqueci dessa regra. Troca. Por isso a importância de gravar os conectivos. Porque se você esqueceu da regra, você vai trocar. Ah, quem é equivalente ao pois? Por quê? Por quanto? O quê? Ah, quem é equivalente? Portanto, por isso, assim, por conseguinte, destarte. Pô, se você trocou o pois por algum desses, o que encaixou foi o da conclusiva? Conclusiva. Se o que encaixou foi sentido de explicação, explicação. Matou a questão. Você responde a questão. Você fica tranquilo.
Então, esse é o intuito de gravar as classes fechadas, para que não aconteça o erro por negligência, né? Simplesmente porque não quis gravar um conteúdo simples, tá bom? Então vamos lá. O réu é reincidente. Devera, pois, cumprir a pena em regime fechado. Ó, o pois veio todo desgraçado assim na questão, todo lapiado, ninguém sabe onde é que ele está entre vírgula, ou seja, eu sei que está deslocado. Se está deslocado, professor, acabou. Eu não quero nem entender. Eu não quero nem entender a questão. Ah, professor, não entendi nada. Sabe o que é nada? Mas não precisa entender, filho. Tu não vai ser professor de língua portuguesa, né? Por enquanto não, tu pode ser. É bom que tu me substitui ali para eu dar uma descansada. Mas o que acontece é o seguinte: se tu vir um pois intercalado de vírgula, ponto e vírgula, 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 fecha o olho e diz que esse cara tem valor de conclusão. O réu incidente devera, portanto, cumprir a pena em regime fechado. Se lascou, irmão, cometeu crime. Então, se tu tem um pois todo desgramado, vírgula aqui, ponto e vírgula, travessão, fecha o olho aqui e coloca ó, conclusão. Ele tem valor de conclusão. E aí você marca a letra D de Deus. Oração, você vai vir aqui, ó, letra D de Deus, ó. Vem aqui, marca, ó. D de Deus. D de Deus. D de Deus para dar uma abençoada. Aí tu vai marcar, ó, oração coordenada, sindética, conclusiva. Acabou. Essa é a ideia. Então, o grande vilão da galera, é esses dois caras aqui, ó. São esses dois caras. São esses dois caras. O pois deslocado. Se está deslocado, conclusão. Se está na sua ideia canônica, na sua caminhada canônica, seguindo ali o passo a passo, é explicação. Apareceu nem. Esse nem tem valor de e não, o suspeito não confessou o crime e não revelou o paradeiro, não é o nem de negação, é o nem de acréscimo. Então você precisa realmente gravar. Semana Santa, meu irmão, é dia de Deus. Fez a prova na Semana Santa, é dia de Deus, sem nem pensar duas vezes, Mateus. Essa é a grande ideia dentro das orações coordenadas. Então, se você precisa aprender língua portuguesa, tem algumas coisas que você não pode negligenciar. Gravar as classes fechadas, já falei 10 vezes isso hoje, mas é porque é muito importante, a galera acha que vai conseguir lembrar de tudo. Você não lembra? Quer ver? Você não lembra da sua refeição do dia 1. Hoje é dia 4. Tenta lembrar o que você comeu no dia 1. Você não vai lembrar. Porque a memória, se você não dá importância, se você não cria mecanismo de relembrar algo, é porque aquilo não é importante. Aí tu estuda, aí tu faz exercício, aí tu faz revisão, aí tu faz simulado. Aí depois tu vai e fecha teu quarto um domingo, coloca o cronômetro, imprime uma prova, pega a prova, faz a prova, usa o tempo como se fosse o tempo lá da banca, né? Da IBFC, da FGV, da FCC, 5, 6 horas de prova. Pô, você vai realmente passar. 1 hora você vai passar, professor, estudei pra caramba, tenho conhecimento, fiz a prova e não passei. Pô, foi o dia, velho. Foi o dia. A cabeça deu uma loucura lá, ficou ansioso, mas isso é 1% dos casos. Quem segue o ciclo aí de revisar, de assistir aula teórica, fazer exercício
revisar na semana após a semana que tu estudou o conteúdo, como hoje, ó. Hoje é sábado. Ah, professor, eu vou revisar que dia é essa aula? Pô, revisa segunda ou terça. Ah, professor, reviso como? Você vai fazer algumas questõezinhas e você vai fazer alguma anotação ali. Orações coordenadas. Anote como se fosse pescar. Ah, a oração coordenada é porque são orações que são independentes sintaticamente. Quem é o bicho-papão? Bicho-papão, dois pontos. Pois, na explicativa e na conclusiva. Nem e o mas também. Acabou. Não vai errar mais nunca. Não vai esquecer mais nunca. Mas tu assistiu a aula hoje. Aí tu vai fechar aqui minha aula. Tu não vai fazer nenhuma questão. Tu vai botar tua roupa, tu vai pra rua comer água. Pô, sábado, pessoal, ia tomar uma. Beleza, tá certo. Tá errado não. Se tu bebe, tá certo. Toma uma de boa ali. Mas faz primeiro as obrigações. Tranquilo? Essa é a ideia. Galerinha, o que é que acontece? A nossa aula de hoje, né? Ela se encerra aqui. Terminamos o período composto por coordenação. 1 hora e 40